Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, uma pergunta que não quer calar nos dias de hoje é: será que a verdade ainda existe? No mundo que parece cada vez mais cheio de incertezas, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva, uma perspectiva teológica que nos dá uma base bem firme para responder essa questão tão, mas tão fundamental. É... Essa pergunta, a verdade está morta, parece que está em todo lugar, né? Aquela sensação de ter algo sólido, algo em que a gente possa realmente se apoiar, parece que está sumindo. E esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. E não é só um desafio intelectual, é espiritual também. E olha, isso não é só uma conversa filosófica não, é bem real. Em 2017, uma revista super famosa, a Time, colocou exatamente essa pergunta na capa. Foi um momento que marcou, e é justamente esse o nosso ponto de partida para a resposta que a gente vai buscar juntos hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo essa tal de crise da verdade. Depois, vamos olhar para a palavra como a própria verdade. Na sequência, a gente explora a ideia de uma verdade que é viva. E por fim, a gente descobre qual é o fundamento definitivo de tudo. Vamos lá, começando pela crise da verdade. Sabe, a gente vive num mar de cada um tem a sua verdade, né? Tudo parece relativo. Mas o texto bíblico, ele vem como uma âncora. Uma âncora bem segura que traz estabilidade bem no meio desse caos todo. E a ideia central aqui é muito poderosa. Pensa só, enquanto o mundo parece perdido, sem saber no que acreditar, a Bíblia não vem com uma simples lista de regras. Não, ela apresenta uma resposta que é viva, que é pessoal. É uma revelação que vem ao nosso encontro exatamente onde a gente está. E agora a gente chega no coração de tudo. A verdade, segundo a Bíblia, não é um conceito, uma ideia fria e distante. Não, a verdade é uma pessoa. Lá em João, capítulo 14, Jesus diz com todas as letras: Eu sou a verdade. Isso muda tudo, né? A busca pela verdade se torna, na verdade, um relacionamento. Ok, então se a verdade é uma pessoa e está na palavra, que tipo de verdade é essa? Quais são as características dela? A Bíblia é fantástica nisso, porque ela não diz apenas que é a verdade. Ela nos mostra como ela é a verdade, sabe? E faz isso usando passagens bem específicas. Olha só que riqueza! Em João 17, a gente aprende que a verdade nos santifica, ou seja, ela nos separa, nos transforma. Já em Provérbios 30, a palavra é descrita como perfeita, totalmente confiável. E para completar, o Salmo 12 usa uma imagem linda. A palavra é como prata pura, refinada, sem nenhuma impureza, sem nenhum erro. Mas o que é essa tal de santificação? De um jeito bem simples, é o processo de sermos separados para um propósito sagrado, para Deus. A verdade, então, faz muito mais do que só informar a nossa mente. Ela molda o nosso caráter, ela nos aproxima de Deus. Agora a gente entra numa parte fascinante. Pensa bem, como algo pode ser absoluto, imutável e ao mesmo tempo nos chamar para um crescimento que nunca para. É exatamente isso que a gente vai ver. A verdade bíblica não muda, mas o nosso entendimento sobre ela, esse pode e deve crescer sempre. De um lado, a gente tem a verdade imutável. Como diz em Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é a nossa âncora firme. Mas, do outro lado, Ellen G. White nos lembra que existem minas de verdade para a gente continuar explorando. É como se o tesouro fosse infinito, e a nossa jornada de descoberta também. E o mais importante é entender que essa nova luz, essa nova descoberta na palavra, nunca vai contradizer o que já foi revelado. Pelo contrário, ela expande, ela aprofunda. Imagina a construção de um grande edifício. Cada nova verdade é como um novo tijolo que se encaixa perfeitamente na fundação que já existe, deixando tudo mais forte e completo. É um crescimento em perfeita harmonia. Bom, e com tudo isso a gente chega na base, no alicerce de tudo, o fundamento definitivo. Afinal de contas, em meio a tantas vozes e opiniões, qual é o padrão final? Onde está a autoridade máxima para a gente saber o que é, de fato, a verdade? A resposta que a Bíblia dá é bem clara, bem direta. Ela não se coloca como apenas mais um livro de sabedoria numa prateleira. Não. Ela se apresenta como o fundamento, o padrão pelo qual todas as outras ideias e conhecimentos devem ser avaliados. Isso nos dá uma espécie de mapa, uma hierarquia de autoridade que ajuda muito no discernimento. No topo, indiscutivelmente, está a palavra de Deus. Abaixo dela, vêm outras fontes de conhecimento e também a nossa própria razão.
A ideia é que tudo, até mesmo o nosso raciocínio, deve ser submetido e alinhado à verdade maior que está nas Escrituras. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, um verdadeiro paradoxo para a gente pensar. Quando alguém diz, não existe verdade absoluta, essa própria frase já não é uma declaração absoluta? É uma contradição que nos faz parar e pensar, né? O que acontece com um mundo que abre mão de um fundamento para a verdade? Se esta nossa conversa trouxe luz e bênção para a sua vida, deixe a sua curtida e compartilhe. Assim mais pessoas podem encontrar essa mesma âncora firme em meio às tempestades da vida.